Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Muito boa tarde. Todo mundo que tá aí no chat, que já chegou, que já deu seu alô, o Todd Gala, Claudinho, o Ivan Coelho, o Avan, o BAB, o Adalteira na área também. Tem uma galera ainda que nem deu boa tarde, hein? Vamos lá, eu quero ver quem é que tá por aí. Dá um boa tarde, deixa o alô pra gente. Já estamos com 21 espectadores nesta 31 tarde. aqui pra mim apareceu 31 pra agora. você? Olha Foi lá. só a gente aparecer e pulou 10 pra cima. Nada, beleza, essa beleza Fala deles. atrai. Eu passei um perfume pra live de hoje também, tá? Sabe o que foi? Você está lindo em abacate. Sabe Cara, o que foi, na verdade? Foi aquele negócio da escassez, como é que chama aquele propaganda? A Sei gente deixa o lá. pessoal esperando, né? Some. É o que o ah, Goff fez, o Goff tá fazendo. pode Sabe? crer. Tá criando, né, escassez no É, filme. você queria. Exato. Tainá na área Exatamente. também, Júnior Local, Beta Miranda, muito boa tarde neste sábado aqui em São Paulo, pelo menos um sábado chuvoso, um clima ameno, bem gostoso, convidativo para o quê? Para uma tarde prazerosa de estudos e muito aprendizado. Esse abacate é uma figura! Você É vê um que ele encarna o personagem, locutor! né? É Ele um encarna um personagem, comunicador literalmente. nato! Coisa linda esse comunicador abacate leão da Vocês me Silva inspiram, Sauro. vocês me inspiram. Show! Que Então é legal, isso. que Passo a legal. bola aí para os nossos professores Rafael Vitói e Felipe Pantoja que dispensam comentários. Ô, louco. Salve, galera, beleza? Galera, Boa- quem de vocês aí tava na call, na primeira aula grátis? Só para avisar, primeira aula grátis está disponível para assistir no YouTube de novo. Tem aqui a voz no Poker com Falinha também, que você pode reassistir depois. Tem bastante conteúdo legal lá. Explico também bastante como funciona a mentoria. E hoje, como diz nosso amiguinho Abacate, vamos direto ao Coquetel Classe A. A gente vai chegar entregando bastante conteúdo para vocês, bastante informação. A gente quer fazer com que vocês percebam o valor desse projeto, mesmo nas aulas grátis, saca? Que você perceba que, pô, só com essas informações grátis eu vou subir mais de 1% do meu ROI, talvez 2, talvez 3, né? Só com essas informações. Então, que esse objetivo seja cumprido. Maravilha. Inclusive, né, hoje em especial tem um insight meio que extra, né, que a galera vai receber, que a Pô, gente com também teve, certeza. né? Então, Uhum. não percam essa aula, vai ser maravilhosa do ponto de vista de você ter uma perspectiva melhor sobre as coisas. Você não vê em qualquer lugar. Tem E boa tarde, um tá, Golden gente? Chest aí pra gente abrir, né? E Golden Chess. ser Pô, é muito premiado aí legal com um novo mesmo. insight. O insight dessa aula de hoje é até difícil de engolir, assim, parece até que tá errado o negócio, de tão contraintuitivo que é, assim, a parada, Mas né? o poker tem bastante Mas, lugar assim, né? pô, cara, muito lugar, mas esse me pegou pesado, assim, sabe? É bem contraintuitivo Me essa pegou, parada mesmo. me pegou, só que eu tento entender o que o Solver tá me dizendo, e tem um sentido, né? Enfim. Tem Não, muito tem um sentido. sentido, o sentido é bem bom mesmo, mas que a gente rerodou várias vezes achando que o Sober estava fumando drogas, a gente rerodou, assim, porque, cara, não é possível que está certo, Ou tá o ligado? Solver ou o Salvador, né? Ou o Sober ou o piloto do Sober, alguém errou aí, que não faz sentido essa porra, né? E, cara, pior que fazia sentido, depois olhando com mais a fundo ali, é difícil de entender esses conceitos, mas são valiosos, com certeza. E pra quem chegou agora, não viu a aula 1, ficou curioso, não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, que papo é esse de Pantojas Lab, a gente tem o exclamação detalhes, que você vai saber todos os detalhes da mentoria, que é o que tá rolando aqui, e o exclamação aula 1, também que você vai ter acesso direto à aula, a primeira aula que a gente fez aqui, que foi aqui, quinta-feira? Quinta-feira. Quinta-feira, Uhum. fizemos aqui uma aula de 2 horas, maravilhosa, e tá aí no chat já pra vocês os links, e bora mostrar um pouquinho dele. Já traz o canapé. Já traz aquele Vou, canapé de vou, caviar vou, pra mim. Vou chegando entregando o canapé de caviar. O que a gente preparou hoje para vocês? Galera, a gente vai estudar um contraste, né? Tanto em três etapas diferentes, né? Três situações diferentes do Big Blind tribetando o botão, né? Tanto even stack ali, tipo 40 blinds contra 40 blinds, com MDA e solver, né? Quanto o Big Blind cobrindo esse botão e o Big Blind sendo coberto pelo botão, né? Três cenários diferentes, onde o Big Blind tribeta muito mais o botão, cenário que o Big Blind tribeta muito menos o botão,
e esse cenário mais genérico ali, 40 blinds contra 40 blinds. Porém, né, como é estilo da mentoria, a gente vai quebrar o jogo em alguns momentos, né? A gente quebrou o jogo para a aula de hoje em só early game e só mesa final, para a gente poder entender as diferenças do jogo nesses dois momentos completamente distintos, tá? E vamos lá, vamos começar. Eu queria mostrar para vocês aqui, primeiro, nas mesas finais, o range que o botão está abrindo teoricamente, né? O range que o botão deveria abrir teoricamente. Nesse exemplo aqui, tá aparecendo a minha tela? Tá bonitinho aí? Tá cabendo? Se der um zoom no range, fica aí. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para ficar mais legal aqui para vocês. Isso. Então, esse daqui é o range teórico. Num exemplo de uma mesa final, tem dois shorts na mesa final, um cara com 12 blinds, um cara com 18. Todos nós estamos com 30, a mesa final está cheia, tá? E o botão, ele abriria, teoricamente deveria abrir esse botão, perdão, esse range, e o Big Blind deveria, teoricamente, tribetar esse range aqui. O tribet teórico do Big Blind deveria ser esse range aqui. Isso com quantos blinds efetivos? 40 blinds, exatamente, tá? O botão tá com 40 Big Blinds e o Big Blind tá com 40 Big Blinds, tá? E aí a mesa final, o chip leader não tá envolvido na mão, ele tem mais de 50 Big Blinds, mas ele tá foldado, tá? E aí os outros stacks são medianos e tem dois caras bem curtos, um cara com 12 e um com 18, tá? Não bem curtos, mas mais curtos do que bem mais curtos do que a gente, tá? E teoricamente, e essa FT, esse exemplo, foi de uma FT que o Abacate cravou ontem, né? A gente pegou como exemplo o escopo, a estrutura financeira da FT, a gente pegou desse torneio que o Abacate cravou ontem, tá? Então, a loucura começa aqui. Se a gente observar, tá bem pequenininho, não dá para ver direito, mas o solver, ele tá tribetando aqui 7,7% teórico, tá? E contra esse 7,7% teórico, a defesa que deveria seria essa daqui. Em FT, 40 blinds contra 40 blinds. É uma defesa bem ampla, bem esquisita, bem contraintuitiva, né? Tipo, para uma situação de FT e tudo mais, você olha assim, putz, é muitas mãos que precisam ser defendidas numa mesa final. Mas o pulo do gato, e que vai dar muito na nossa cabeça hoje, é isso daqui, galera. Os EVs que essas mãos elas estão gerando. Peraí, não é esse gráfico de EV, é o outro gráfico de EV. Esse gráfico de EV aqui. Não, é o outro mesmo. Esse gráfico de EV aqui. Os EVs que elas estão gerando. Elas estão gerando EVs muito, muito, muito marginais, várias dessas mãos, e por isso elas estão indiferentes entre um pouco de call, um pouco de fold, tem um pouco mais de call com várias mãos, né? Os EVs estão muito, muito close. E quando a gente... Olha que maluquice, e esse que é o ponto alto da call de hoje. Quando esse... Não é só esse, tem vários pontos altos. Mas olha que legal. Quando o range de tribet do Big Blind ele aumentou. Saiu de 7,7 aqui, tá? Para 8,7 aqui. Esse 8,7 é locado com MDA. A field, nessas configurações, 40 blinds contra 40 blinds, eles tribetam mais do que a teoria tribeta, tá? O Big Blind, overall, nesse spot, né, tá 30, a gente rodou com 30 blinds mais, 30 blinds até o infinito. Obviamente que isso vai dar discrepância. A gente fez isso para pegar um sample legal, em vários casos que a gente ia pegar, e a gente setou que isso seria 40 blinds contra 40 blinds. Mas, obviamente, a gente vai fazer outros cenários que ele está sendo coberto, cenários que ele cobre, etc e tal. Mas, para esse caso, que o range de tribet aumentou, o range de defesa diminui. Vocês já tinham visto isso? Vocês já tinham visto que, pô... Já tá entregando o Golden Chest. É a mesma FT. Golden Chest na hora, né? No começo. É o mesmo ICM, é a mesma distribuição, é os mesmos stacks que tem na mesa. O range do Big Blind aumenta, percentualmente falando, né? Ele subiu de 7,7% para 8,7%, mas o range de call na tribet, ele sai de 17%, o range de call, e ele cai para fucking
fucking 6,6%. Cara, isso é uma loucura. Isso fez assim na minha cabeça. Deu um nó em tudo. Aí, Como Ele cai assim, né? muito, cara. Cai que o muito. cara Como tribeta assim, mais cai? A igual gente está sempre tribetando menos? mais. Isso. Lembrando, uma coisa interessante disso é que ele não está tribetando mais. O solver está escolhendo os combos de forma balanceada. Então, ele não está tribetando mais valor do que Uhum. mãos É lixo, bem né? pontuado. Ele está balanceadamente distribuindo, aumentando a frequência de forma balanceada entre todas as mãos, né? Então é Uhum. importante falar que não houve necessariamente um decréscimo de força no range de tribet ou um desbalanceio no range de tribet do Big Blind. Então, né? Continua um Isso. range Diante polarizado e disso, forte. a nossa Até intuição porque diria: vou defender mais, né? A nossa defender intuição. mais, tá defendendo mais, vai defender Porque mais. ele Ou tá, quase ele a tá, mesma coisa, tá né? aumentando também a parte polar da coisa, então eu vou defender mais. Mas aí, né? O Rafa Vitória ajudou a gente a ter clareza aqui do que tá acontecendo, o porquê que a gente defende menos. E faz E a mim todo próprio, sentido, inclusive. principalmente para essa situação. É uma mesa final, o STM tá envolvido, enfim. Eu vou até colocar os dois ranges aqui para vocês compararem, tá? O range Eu de posso, tribet no posso deslocado comentar com o isso. range de tribet teórico, assim, para vocês verem que, Ó. tipo, não tá tendo um acréscimo absurdo de mãos de valor, né? Ele tá proporcional, né? Aqui, subiu realmente. Aqui tinha só Ice Rei aqui, né? Ice Rei, Rei, Rei. Aqui subiu para Ice Dama e Dama, Dama, então subiu essa parte. Mas também subiu outra parte do range, né? Mas com certeza, Proporcionalmente, cada mão de não lixos tem um exatamente pedaço. proporção, né? Porque, Ice Sim, Dama e Dama, com Dama... critério. Tem umas Sim. mãos que precisam, sim. Mas aí subiu ali outras mãos também. E, mas o fato de ter entrado a Dama-Dama e o Ice-Dama, com certeza fez com que o outro range diminuísse, né? Essas um mãos dos entrando fatos. aqui, elas têm um peso muito grande e com certeza fez a outra parte do range diminuir. Então, Sim. agora... E Pode falar, Vitória. E tem esse outro aspecto, né? Que é o fato de que quando a gente está falando de uma defesa versus tribet, e essa tribet está vindo do Big Blind, a gente tem o range do Button contra o Big Blind, os dois com a mesma stack, os dois com o mesmo potencial de cair do torneio. E para quem não sabe, nessa FT nesse momento tinha uma stack com 12, outra stack com 18 e o CL não estava envolvido, tinha 50. Eu falei. E daí cair nesse momento para os dois é bem ruim. Só que o range polarizado ele tem um benefício, que ele é um range muito agressivo. E fora de posição também é mais incentivo para ele agressivar, né? Ele derruba o opener. E como que o opener vai se defender corretamente quando o Big Blind aumenta a frequência dele? Nem pesando para um lado, nem pesando para o outro. Né? A gente tende a imaginar que é aumentando o call, né? Porque, a gente não pode chovar muito mais do que a gente já chova, porque é um range polarizado que a gente está enfrentando. A gente está enfrentando um range polarizado e começar a chover demais, a gente está fazendo o lixo foldar e está tomando call do topo. Né? Então, o solver não quer necessariamente chover demais. Então, ele, em outros momentos no mid-game, no early game, ele vai aumentar o range call. Mas nesse cenário, ele não consegue aumentar o range call. Por quê? Por causa do risk premium. A tendência de um range polar é botar a pressão pós-flop. Ainda mais se ele derruba o amigo. E o risk premium, quando é para jogar pós-flop, num cenário de CM, ele meio que encurta bastante os calls. Porque os calls são mãos que elas não conseguem realizar mais equity, porque o risk premium está distribuído em cada street. Então, a cada street, sua mão precisa de mais equity ou mais realização de equity para ela, né, conseguir avançar. Então, acaba que se você pagar 2 pares, 3 streets, você tem que foldar para o Shove River, por exemplo, em muitos cenários. 2 pares, no mid-game não vai acontecer. Então, ele não quer essa situação. E daí ele faz a opção. Falar, Vitória, um pouquinho, porque senão tu não vai conseguir rodar a parada ali, que é importante. Claro, não, mas tá não isso. Esquece, não esquece. E, assim, o Vitória, ele é muito crânio e ele gosta pra caramba desse assunto. E ele trouxe esses insights aqui com esses rodadas, então é muito difícil dele não falar. Então fica à vontade para falar, Vitória, o tempo inteiro aí. Mesmo. Só não esquece, porque a galera vai querer saber os outros esportes e talvez você fique aí, né? Não vai conseguir falar e rodar ao mesmo tempo. Desnorteado. Mas, gente, eu sou loucão. Eu começo a falar aqui, eu esqueço de rodar e comigo é assim. Por isso que eu tô dando essa call aí pro Vitória para eu pegar aqui esse trechinho.
E assim, gente, dentro desse aspecto que o Vitória trouxe, porra, a minha mão precisa de muito mais equidade, né? Então, se a minha mão precisa de muito mais equidade para eu jogar esse post-flop, sabendo que o Big Blind vai agressivar vários pots, né? E o RP vai estar jogando contra mim, contra essas quantidades de mãos a mais, o que acontece? Boa parte desse range aqui, ó, que tinha 0 EV, 0,2, 0,2 positivo, papapá, papapá, essas mãos começam a ir para longe, né? 0,03, 9,8, 0 aqui, 0 aqui. Essas mãos começam a não poder mais jogar. Agora que o range de tribet ampliou, né? E que eu vou ser agressivado mais vezes. A minha mão de equidade média ali, se o jogo fosse perfeito, agora, por fato do RP estar mais alto, mais pots, elas vão precisar, em algum momento, acabar largando a mão. E por isso ele muda completamente os EVs, né, das jogadas no futuro. E por isso que ele trouxe um range de defesa muito menor, né? Agora, os EVs aqui dessas mãos do EV da defesa teórica com Node Lock, perceba o quanto que abaixou os EVs por conta dessa situação. Também por conta do Dama-Dama, obviamente. Também por conta do Ice-Dama, obviamente, que são mãos que antes não estavam no range. E quando subiu o range ali para 8 ponto alguma coisa, elas apareceram. Isso precisa ter entrado na equação também, obviamente. Esse é um ponto crítico da equação, né? Mas também o fato de você enfrentar esses barrels do Big Blind, enfrentar a C-Bet do Big Blind mais vezes, faz com que a tua mão precise por conta do RP, sua mão precisa de mais equidade, ela precisa segurar mais vezes essa agressividade natural do Big Blind. Aí, por essa razão, os EVs diminuem drasticamente ali do futuro, né? Pensando já que tudo está levado em consideração. E dá para ver que é um pulinho, né? É um pulinho de, tipo assim, um pulinho de distância de você pegar um caminhão de mãos que defendiam a teoria pura, que tinha um EV de 0.03 menos, né? E, tipo, é um pulinho de distância, você consegue fazer todos elas desaparecerem. Sabe? Sim. Porque essa defesa passiva no ICM, ela em geral é muito difícil, sabe? Em vários spots. Pois é, então essa primeira parte aqui da call, cara, ela já é muito eye-opener, assim, né? Tipo, você consegue, desbloquear várias situações na mente, assim. Porque, primeiro, esse ponto, né? A fio de saber que, nesse caso específico, né? Confortável contra confortável, a galera gosta de tribetar, né? Na FT. Isso já é uma informação muito valiosa, né? Você está jogando contra uma pessoa agressiva que tribeta bem e ele está confortável, aguarde que ele vai querer te tribetar bastante, né? Isso é uma informação relevante, porque o solver, por exemplo, tribetou 7.7, 7 ponto alguma coisa, e a teoria tribetou, perdão, a teoria tribetaria 7 ponto alguma coisa, e a fio já tribetando mais do que a teoria nesse spot. Então, essa por si só já é uma informação valiosa, né? Agora, que field é essa, Pantoja? Pô, isso aí a gente vai ver, são várias fields, né? Aqui eu agrupei vários ABIs, né? Dentro da mentoria, eu vou agrupar isso em ABIs específicos, né? Então, eu pegar só o micro, como que o micro reage aqui, só o high, só o mid, só o low, né? Mas aqui tá vários ABIs condensados, tá? Então, também precisa entender o próprio oponente em si, né? Lembrar do IDA, da aula 1 que está gravada, que você pode ver a VOD, exclamação aula 1 aí, você vai poder pegar informação específica. Então, tem hora que, beleza, você sabe que a field joga daquele jeito, mas, tem o IDA, vamos pegar esse conceito do IDA. E também tem o grupo do reggae que aquele cara tá, aquele reggae é mais agressivo, aquele reggae é menos agressivo. Então, você lembrar também que tem outros conceitos importantes, basilares, antes do genérico, antes do geral, né? Apesar desse geral ser muito bom, porque é FT já, né? Então você já está separando como a população se comporta em mesas finais, né? E a população se comporta em mesas finais quando ela está confortável, tribetando mais do que a teoria. Isso por si só já é uma puta informação legal. Mas, obviamente, você tem que entender esses conceitos e traduzir para o oponente que você está enfrentando na hora, tá? Isso é bem importante, tá? E na aula 1 a gente ensina bem como traduzir esses conceitos. Tá. Mas eu quero trazer para vocês contraste. Eu quero pegar e mostrar, beleza, temos a FT e temos o early game. Vamos dar uma passeada no early game? Isso aqui seria o range de GTO puro, teoria pura, quanto que o botão deveria abrir, tá? Então, isso aqui é quanto o botão... Tá parecendo legal? Tá. O botão deveria abrir aqui 50 e quantos por cento? 50%, né? 50,3 ali.
Esse é o range teórico que o botão deveria abrir em early game contra as reações teóricas, tá? E agora eu vou mostrar para vocês as diferenças gerais, tá? Esse aqui é o range Peraí, deixa eu pegar para vocês aqui. O range de tribet. Só um minuto, que eu me perdi. Esse aqui é o range de tribet sem node lock, tá? Esse é o range de tribet sem node lock. Quanto que a field deveria estar tribetando? Quanto que as pessoas deveriam tribetar se elas jogassem teoria pura contra teoria pura? A gente sabe que isso nunca vai acontecer, tá? Então, eles deveriam tribetar dessa forma. E a defesa contra esse tribet deveria ser essa, tá? Poderia ser essa, não deveria, tá? Porque tem aquela questão dos EVs marginais que o Vitória fala bastante pra gente. Mas olha que interessante, né? É completamente diferente. Isso aqui para 90% das pessoas que estão aqui, talvez 80% das pessoas que estão aqui já saibam disso, né? Que, pô, a FT é uma coisa, o ICM, o Risk Premium tem um peso muito grande, mas é muito legal de mostrar isso para quem não sabe, né? Então, poxa, várias mãos aqui que nem cogitavam estar aqui, agora tem muito mais forbet também, né? Vamos voltar ali para a gente fazer a comparação. Teoria contra teoria, early e late, né? Vou pegar aqui exatamente a teoria contra teoria, early game, late game. Então, aqui, ó. Esse daqui seria a defesa sem node lock, teoria contra teoria, na FT. Então, aqui, esse que está aparecendo na tela, FT, e esse daqui, early game. Vai mostrar agora na tela, early game. Então, pô, bem diferente, né? A quantidade de forbet que entra, né? Tipo, dama-dama, nem pensar em forbetar ali na FT, né? Vala-vala, nem pensar em forbetar na FT, 10-10, nem pensar. Isso aqui é um insight muito legal para muitas pessoas, porque para muitas pessoas nem cogitam jogar diferente que não seja forbet, que não seja forbet all-in, né? 90% das pessoas, eu acho que pega dama-dama e vai, GL, vamos GL, pau, vala-vala, pau, GL, 10-10, pau, GL, né? E aí dama suited, o cara tanca, pau, GL, ou pau, call, né? E aí eu pensa e tal. Então, mas é legal demais a gente ver aqui que teoria contra aquele range teórico ali que tinha só Ais e rei, Ais, tribetando e o resto tudo lixo, ele não chovou a dama-dama, tá? E aí, agora, no early game, ele já splitou a dama-dama e chovou sempre o vala-vala, chovou sempre o 10-10, chovou sempre o 9-9, né, nos early games. Então, a quantidade de forbet que tem nos early games, pô, foi muito maior. A quantidade de defesa, dá uma olhada nessa região das Broadways Offs aqui, no early game contra a FT, né? As Broadways Offs aqui na FT, elas estão todas indo pro fold. Pô, Pantoja, tem uma frequência aqui de rei dama off, de rei vala off, de rei 10 off, tá? Mas vamos dar uma olhada nos EVs deles, né? Como que esses EVs se comportaram aqui, teóricos, né? São todos EVs bem marginais aqui, ó, EV0, EV 0.01 negativo, EV 0.02 negativo. Isso, na prática, ele vai tender bem mais para o fold mesmo, né? Você não vai querer jogar uma mão com esse EV bem marginal ali, numa situação como essa, sendo que o seu jogo e o jogo do oponente não são perfeitos, esse risco é bem arriscado ali para ti. Então, com certeza, essas mãos, elas em algum momento, são bem tranquilas de foldar. É por isso que quando ajusta ali e coloca mais RP, essas mãos ficam bem mais folds ainda, né? Então, poxa, bem diferente, né? Aqui a FT tá snap foldando aqui essas paradas. Não tá snap, tá foldável, né? Essas mãos aqui, mas tá snap foldando esse resto das Broadways. E aqui nos early games tá defendendo bem mais Broadways, né? Tem até frequência de defesa aqui com Vala 10 off, um monte de outras mãos, frequência de defesa teórica ali com vários reis naipados, né? 5-4 suited, um monte de mão ali, chovando pocket pair low ali, 3-3, 2-2, chovando, frequência de chove, né? Coisa que no AFT é nada, né? O único que teve ali frequencinha de nada de chove foi o 2-2. Nenhum outro pocket pair, só rei mesmo. Nem as ele tá chovendo. Meio óbvio, né? O Vitória fala muito isso pra gente ali. Contra o range muito polar, você tem que jogar o seu as de call, né? Que está bloqueando o topo. E o bottom também do cara em muitos cenários, né? Então é muito bom a gente defender esse as de flat. Ele tá chovendo somente o rei mesmo aqui de pocket, né? E o resto de Ais e rei. Então, cara, é muito legal a gente ver esses contrastes, né? E além desse contraste que eu mostrei para vocês, acabei mostrando só
a parte sem node lock do early game. Vamos dar uma olhadinha com o node lock do early game para a gente entender um pouco mais. O range de tribet com o node lock no early game, ele baixou, tá? Então, a field, ela tribeta menos do big blind overall, 40 blinds contra 40 blinds, em early, do que FT. Mas é mais tribet. Deixa eu explicar, isso que é um pouco confuso. É normal tribetar menos. O tribet teórico já deveria ser menos mesmo, tá? Então, o Big Blind deveria tribetar teoricamente 7% das vezes, tá? Só que no early game, teoricamente, o Big Blind deveria tribetar 14% das vezes, 13% das vezes que ele deveria tribetar, tá? Então, só que esse 13, que é a teoria, ele cai para somente 10%, tá? Então, ele caiu de 13 para 10. Só que esses 10 ainda é muito mais do que os 8 que ele está tribetando na FT. Só que o 8 é mais do que deveria ser. E o 10 é menos do que deveria ser. Então, por isso que eu falo que esses conceitos de mais e menos pode ficar um pouco confuso. Mas é simples de entender no final, tá? Então, ele está tribetando menos do que a teoria, porém mais nominalmente do que FT. E contra esse range de tribet de 10%, que é o que a Field faz em early game, o que é sim, monstro. de 0% da população morta até 10% da população morta. É o early finish. Early game é o early finish, né? Que eu considero. Quantas pessoas caíram? Até 10% das pessoas morreram, aí é considerado early game para mim, tá? Então, contra esse range, a gente deveria se defender com essas mãos. Espera aí, deixa eu confirmar. Exatamente. Com essas mãos, tá? E isso, por si só, já é muito contraintuitivo também, mesmo no node do early game, sabe? Porque é muito comum a gente falar, pô, early game tem muito pouco ICM, poxa, deixa eu ver o que o GTO Wizard defende aqui, e pá, vou defender ali igualzinho tá no GTO Wizard, defender, putz, tu vai ter problemas, tá? Então, mesmo considerando o ICM baixíssimo, porque é super early game, a gente tem um monte de fold não intuitivo, tá? Contra o field overall, só falando o caso do early game. Na aula 1, a gente não separou field overall, a gente pegou grupos de regs e a gente pegou IDA, a gente pegou grupos de regs que são discrepantes, né? Então a gente também fez IDA. Aqui para essa aula, a intenção não é falar para você, poxa, defenda esse range, tá? Pelo amor de Deus, não defenda esse range. Entenda o conceito, né? Então, use a aula 1 junto com a aula 2 para ampliar a tua percepção de como jogar o jogo, tá? Então, contra um oponente que tribeta 10, ao invés de tribetar 13, você deveria defender esse range mesmo em early game, que não é algo tão simples de entender, né? Muitas pessoas falam, pô, não tem como foldar Ás e 10, não tem como foldar Rei Valete, não tem como foldar Semi-Brother naipado, não tem como foldar Ás naipado, que são diversas situações que no early game muitas pessoas dão como standard. Pô, é standard eu defender. Pô, nunca vou foldar esse tipo de mão contra o botão. Outras pessoas podem achar até o contrário. Pô, da onde que eu vou defender essas mãos, né? Mas é mais raro mesmo. A pessoa que está estudando o jogo ali, ela sabe que ela poderia defender muito mais mãos, porque ela está acostumada a abrir o GTO Wizard da vida e ver algo como isso, mais ou menos, a defesa, né? Pega lá, com certeza, os Ás e 10, pega um monte de Broadway off, pega todos os Ás naipados, que a gente sabe que é natural do jogo defender esse tipo de mão. Porém, fazendo esse node lock específico de como a field joga, gesso máximo, tá? Não dá para defender esse tipo de mão contra um jogador randômico da população. Um jogador randômico talvez até dê, mas um jogador mediano da população, tá? Mas usem o conceito da aula 1 e aprendam e entendam que o importante mesmo para esse spot em si é o IDA, né? É o IDA. Porque até no MDA, ali agrupado em 6 grupos de regras diferentes, você vai encontrar ali erros gigantes, né? De 10 a 15% de erro gigante. E você pode mamar, uma frequência bem alta, cometer erros gravíssimos. Legal, né? Fantástico. O que acharam? Como é que tá aí, Abacate? É digerível? Dá pra galera digerir esse assunto ou é muito complexo? O que você achou, Abacatinho? Eu acho que é maravilhoso que esse conteúdo vai ficar gravado, porque vai ter gente que vai estar ouvindo isso aqui de boca torta, falar como assim, mas e o que eu aprendi até hoje. E o poker traz esse lugar de desconforto mesmo, essa floresta escura. Mas ao mesmo tempo, trouxe muita clareza a forma com que você explicou.
Então, Que bom. tá maravilhoso aqui. Beleza, Quem galera. tiver- Poxa, quem- se vocês tiverem dúvida em cima disso que eu expliquei até agora, perguntem. Perguntem, Exatamente. tá? Sei que eu ia A gente tá aqui complementar. para tirar as dúvidas todas hoje. Mandar um abraço aí pra quem chegou agora também, pro Léo Silva, que tá sempre com a gente aí. Tá adorando suas Vamos, aulas, Léo. inclusive. O Caião, como que é? O Caio Araújo, ele disse, tiozão ícone. Olha, acho que foi pra você, hein? Ô, louco, Eu sou um deve tiozinho. ser eu, deve ser eu. Foi pra mim, certeza. Foi pra Um mim, salve certeza. pro Diego Silva também. Cramunha perguntou aulão hoje. É isso que tá tendo. Aulão hoje, aulão hoje. Sad Gasme Legal, também. aulão bom. Bom. Fala aí, Abacate, desculpa Não, e o cortar. Sad Gasme também, um abraço, chegou aí. É isso. Um abraço, Sed Se o Gavin. pessoal tiver com gás, se vocês também tiverem com gás, eu tenho aqui o early game com stacks diferentes. Vamos, a gente estava te esperando, moço. Que gás É. aqui? Nós temos gás total para o senhor. Vamos ver? Vamos ver. Quer pegar a tela? Vou pegar a tela aqui então. Deixa eu só Compartilhei que eu preparar paro aqui e já pega a tua. Tá. 1, 2, 3. É Já você que compartilhou? pega? Pera, não, ainda não. Deixa eu abrir o compartilhamento. Compartilhei que vai Calma, gente, que desregular aqui é tiozão mesmo. Aqui é tiozão. Vai desregular Cadê aqui a um pouquinho tela? a Twitch. Ah, é. Eu já deixei num lugarzinho. Eu não tô achando. Achei. Aqui. Beleza. Aí Se tiver aqui. dúvida, esse é pessoal, um- fala aí do chat, hein? Ó, esse é o mesmo torneio, tá? O pessoal do chat aí se situar. Esse é o mesmo torneio que o Abacate jogou e cravou, né? Que era o Hot 44, que a gente fez a análise mais cedo, né? Usando a FT, né? Cenários de FT. Só que aqui agora a gente está no early game, né? A gente volta aqui para o early game. O Pantoja mostrou alguns cenários de 40, né? Blinds, todo mundo com 40 blinds, né? E a gente agora está se perguntando o que fazer quando as stacks não são exatamente simétricas, ou parecidas, ou similares, né? Então a gente está nesse Que é o cenário mais de early comum game, no que é o jogo, mais certo? comum. Que é o mais comum. Exato, é o Situações mais que o cara comum. tá te cobrindo, situações que você está sendo coberto, situações que você Exato. cobre, né? Vamos lá. E Legal. nesse exemplo, a gente tem aqui, trago aqui para vocês duas soluções que acabaram de sair. Bem rodadas, aí, bacanas, node-locks feitos direitinho. E nesse, a gente vai falar de uma stack de 35 blinds, que abre do bottom. E aqui a gente vai ver a teoria primeiro, teoria pura. Versus uma stack de 40 do SB, que é um pouco não tão importante nesse momento agora a gente focar. Versus uma stack de 50 blinds do Big Blind, né? Como é que se comporta esse range do Open, né? Que o Open Quantos teórico... por cento que a teoria tribetou, Vitória, nesse Exato. spot? A teoria aqui, depois que primeiro o Open, né? O Open é de 49,2% a teoria do Button, né? E o do Field, conforme a database que você trouxe pra gente, é de 44% o Open aqui. Nesse mesmo cenário, 35 blinds, próximo entre essas duas stacks, né? Isso, algo próximo 44%. Uhum. Isso. E a tribet da teoria aqui, do Big Blind, é de 12,6%, com 5,7% de choke. Ele folda apenas 10,6%, cobrindo o button, né? Então a gente repara que o fator, já na teoria, o fator de cobrir ou ser coberto, ele influencia um pouco na montagem, na construção dos ranges. E também qual estágio que essa stack tá influencia na montagem dos ranges, né? Se vai haver ou não shoves do Big Blind, se o button vai abrir mais mãos açuitadas ou mais mãos com blocker, que fazem bons top pairs, quando ele tiver mais short ou quando ele tiver mais deep. Então, quão deep você está e se você cobre ou não determinado stack, é muito importante na sua decisão de abrir ou não uma mão e de como você monta o seu range de forma geral, de sua estratégia de forma geral. Até mesmo teoricamente. Nós, humanos, sentimos isso de forma quase intuitiva. É como se a Como assim teoria... nós? Quem disse que eu sou humano? Quem disse? E se eu Tá for louco. um ET? Hã? Aí você surpreende a nós com mais um insight. Eu não ficaria surpreso. Mas segundo o ET Pantoja, a gente
E a mim também, que é uma opinião que eu tenho, quando isso é meio que intuitivo, né? Quanto menos a gente tem, menos a gente abre. Quanto mais a gente tem, mais a gente abre. E, e isso simboliza, então, por exemplo, que com stacks menores como 35 a gente vai abrir menos. Tem uma questão do table draw também, que é como se a gente estivesse abrindo contra duas stacks maiores, né? Isso influencia na questão do range de open. Eu acho que a gente sente isso meio intuitivamente, sabe? Eu acho que de uma forma psicológica, uma coisa assim, as pessoas já antecipam isso, ou já, ou em certa parte, generalizam isso também, né? E costumam abrir bem menos, né, nesse tipo de cenário, como a gente viu através dos dados do Kantoid. O Kantoid pode falar um pouco melhor sobre isso, né? Na questão de, né, das diferenças entre cobrir e ser coberto, Eu vou falar assim. mas Tô esperando você concluir esse assunto, aí eu aqui, vou ó, falar essa parada. a diferença da Tribet em relação aqui, a gente tem 44% de Open, Solver escolheu, e a gente tem aqui 8,5% de Tribet, né? Que não é a mesma Tribet 12,6, né? Então, essa aqui é a Tribet que o Solver escolhe, balanceando, não é necessariamente a Tribet que o seu amigo, que amanhã você vai tomar do seu amigo do Big Blind no cenário parecido, né? O Solver escolhe essa Tribet aqui, com o critério dele, em Essa aí eu vou 12,6% de pegar o frequência. gancho. Eu vou pegar o gancho e falar, Vitória. Deixa eu aproveitar um pouquinho do gancho desse, porque tem tudo a ver o ponto que você perguntou, que você pediu para eu comentar anteriormente, com essa frequência teórica do solver. Gente, eu queria trazer o seguinte insight para vocês. Na FT, assim, a gente tem o conceito geral que as pessoas elas são mais desapegadas no early game do que na FT. Né? Na FT as pessoas são mais apegadas às coisas, né? Nas retas finais a galera é mais apegado ao jogo. No early game a pessoa é mais desapegada. E por quê? Que na FT, quando a pessoa cobre, por exemplo, ela tribeta mais do que no early game, né? No early game o teórico tava pedindo para tribetar, tá pedindo para tribetar 12, né? Spoiler para vocês. Na prática, tribeta o quê, Vitória? 10, né? Na prática? 8,5. Deixa eu ver aqui no meu Rent Note, bonitinho aqui para 8.5? É 8,6, eu acho. Acho que aqui deu uma escorregadinha Aqui, de um pouquinho gratuito, para baixo. aula 2, early game, deu 8.8 esse spot, né? O 8,8, Big isso, com deu uma 50 escorregada blinds para contra baixo. 35 do botão, 8.8 de tribet. Então, poxa, ele caiu de 13 pulsa para 8.8, né? Na prática, o que aconteceu? Por que diminuiu tanto? Na FT, esse mesmo spot tribeta 12 ponto alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Na FT tá tribetando 12.9, né? Então, pô, esse mesmo spot com essa mesma interação de stack, numa FT tribeta 12 ponto caralhada e no early game tribeta 8.8. Por quê? Por quê? Por que vocês acham? Pensa, por quê? É porque no early game as pessoas elas estão menos atentas. Elas estão jogando múltiplas telas mais vezes. E é muito mais difícil de você randomizar as mãos que tem frequência quebrada. Então pensa, pô, uma mão eu tenho que tribetar uma frequencinha, essa aqui eu tenho que tribetar uma frequencinha, essa aqui eu tenho que tribetar uma frequencinha. Na prática, o que as pessoas falam? Elas fazem? Elas pegam candidatas e elas tiram essas quebras, esse monte de quebra, e pega, por exemplo, é uma frequência de ES4 off, uma frequência de ES3 off, uma frequência de ES2 off. Vou pegar o ES5, aí eu tiro o ES4, ES3, ES2, por exemplo. Para pessoas, elas agrupam, elas escolhem um representante das pequenas frequências. Só que no early game, as pessoas têm menos incentivo para querer spotar. E para pegar a frequencinha do rei 5, a frequencinha do ES4, a frequencinha do rei 8, o candidato ele fica menos interessante. Então, até essa tela que o Vitória mostrou ali, Vitória, volta lá para o teórico, por favor. Na tela anterior, o range de tribet teórico nesse spot. Olha o tanto de baboseira que tem aí. No early game, o que vai acontecer? Essas baboseiras não vão estar aí. Porque o cara está jogando 12 telas simultâneas, 8 telas simultâneas, 6 telas simultâneas. Então, vai ter bem menos frequência da parte de blefe. Então, o range, ele cai de 12% teórico para 8 ponto alguma coisa, para 8.8, porque boa parte desse range de blefe, dessa parte polar, da parte bottom, do lixo do bottom, vai embora, sabe? E aí, consequentemente, ficam mais mãos de valor. Só que para efeitos de cálculo, para manter o padrão, a gente manteve a proporção que o solver sugeriu, para vocês entenderem o raciocínio da parada.
Mas se você for analisar a fundo, o que acontece é isso, né? Não é que a galera ela é mais coxinha no early, muito pelo contrário, a galera é mais loose no early, é mais desapegada no early, só que menos atenta, menos espoteira, não quer pegar e sangrar muito o outro, né? Por exemplo, esse mesmo botão, esse mesmo spot em FT, que eles tribetam 12,9%, o botão abre 37% só 37% de abertura. E mesmo abrindo bem menos, ele toma bem mais de tribet. Por quê? Porque aí os caras estão mais atentos a quando pegar o Wise 5 off, a quando pegar o Wise 4 off, a quando pegar o Rei Tarará off, a quando pegar um monte de baboseirinha. A galera vai querer apertar mais, beleza? Eu tenho um comentário. A gente está vendo Manda. essas frequências aqui, ó. A gente está vendo essas frequências e eu acho que tem dois tipos de jogadores, né? Primeiro, é muito fácil achar o que que a gente tem que tribetar por valor, entre aspas, Uhum. né? É muito mais fácil do que achar do que a gente quer tribetar por blefe. Então, a Perfeito. tendência é que o field esteja mais ajustado na parte do valor, que vai atolar, do que na parte de blefe. E isso Certo. que você falou de agrupar como representante é genial, mas aqui tem frequência em tudo, né? E é muito Uhum. e talvez para alguns jogadores mais avançados, é comum você ver aquele DTO player, sabe? Que sabe que tem essas frequências espaçadas, né? E para um cara Uhum. desse que notavelmente você pode ter stats, informações dele indicando uma certa agressividade natural a ele, é muito, muito fácil ele quebrar uma linha tênue entre é, eu sei que essas mãos têm frequência de tribet e eu sei que essas mãos são tribet. Ele tribeta sempre. Isso vai dar um grau muito. Esse cara acaba ultrapassando muito o limite, sabe? Uhum. Eu vejo alguns jogadores, jogam mais caro, inclusive, fazendo isso. Se essa mão tem tribet, então logo eu vou tribetar 100%. Isso Uhum. para cada mão, cada uma dessas mãos pintadinhas. Então é muito muito tênue essa linha, sabe? Tipo, essas proporções, a gente sempre fala que é difícil achar a proporção pro lado tight, e daí a galera fica mais pro lado tight, né? Mas também existem alguns casos onde o cara vai entender ali que tem aquelas frequências de tribet e muito frequentemente ele vai ultrapassar as proporções que o solver sugere, por exemplo, Sim. sabe? É minoria, mas existe também esse caso, saca? Existe Sim. pro menos, existe pro mais. Então é Existe legal perfeitamente. isso que eu vejo. Quando alguém começa a aprender sobre blocker, começa a tribetar blocker toda hora e não se liga que são mixed frequencies, sabe? Uhum. Sim. Daí enche de É que tribet. realmente é difícil, assim, sabe? A sugestão, por exemplo, ali, você pega ICE 4 off, 37% de tribet, um exemplo. E ICE 5 off, 74%. Pô, cara, soma por um pelo outro, dá de desconto ali, pega só o ICE 5, esquece o ICE 4, aí tu vai 100% do ICE 5, sabe? Tu facilita, tu pega lá, tipo, Rei 6 off e o Rei 4 off. Ah, pô, pega 100% do Rei 4 off, ou pega 100% do Rei 6 off, sabe? E aí tu tira o outro, sabe? Tu pode também fazer isso, mas que tu vai aproximar um pouquinho melhor das frequências optimals, né? Mas tu também pode randomizar a parada, mas não precisa, sabe? Ou vai acontecer isso que o Vitória falou, o cara viu lá que pintou o Dama 2 off, pô, então quando pegar Dama 2 off eu vou dar ali, saca? É muito É, comum o cara fazer é esse muito negócio. comum. Só Tem que 20%, o não é cara faz comum no 40% que early. seja. Só que não é comum no Uhum. early. Né? No early game, o cara tá com 10 telas pipocando. Ele vai pegar o Dama 2 off e fica no fold, acabou. Próximo. Né? Um monte de tela pipocando lá, o 10 e 7, 10 e 5 off, 10 não sei o quê, valete 7 off, 15%, nunca. O cara nunca vai tribetar esse valete 7, tem 15%. 15% das vezes que ele tinha valete 7 off, ele deveria tribetar, teoricamente. Quantas vezes ele vai tribetar isso no early game? Nenhuma. Né? Nenhuma. Ah, beleza, um ou outro cara vai tribetar mais do que 15, mas não vai ter ninguém que vai tribetar exatamente 15. A grande maioria vai tribetar zero, né? Essa mão. Né? O valete 7 É, off, valete 8 off, valete 6 off no early é, game, né? E e aí, aí por tá isso que os outra números coisa. dropam muito em relação Sim, sim. ao MDA, né? O que deveria ser em relação ao MDA. Já na FT, é justo o que o Vitória falou. O cara fala, puta, eu lembro que tinha frequência de tribet com rei 5 Então off, vamos tudo. com rei 4 off. Então eu tô com rei 4 off, 100%, 100%, 100%. Aí sobe a frequência, saca? Alguns jogadores, né? Então, se o cara tá mais atento, ele tá mais ligado, ele quer mais, ele quer apertar, ele quer fazer história, ele quer cravar, ele quer botar pressão, né? E aí ele acaba fazendo. No early game, não, tem muitos outros estímulos
para ele prestar atenção. E aí esse valete 3, dama 2, etc., acabam indo para o muck, ou indo para o call, ou fazendo outra line que não seja essa line agressiva de tribetar essa parada. Até porque no early game a defesa natural é muito mais fácil. Né? O cara tá abrindo mais mãos, né? O cara tá abrindo 50 e tantos por cento e foldando menos. Na FT o cara tá abrindo só 37, né? A Field abriu só 37 na FT. Né? E isso é bem mais complicado mesmo. E esse 37 ele tá foldando um caminhão, né? Mesmo com esses 37. Ó, Beleza? mas sendo objetivo aqui, olha a diferença da Tribet, né? Quando ela cai para 8,5, que aqui eu fiz baseado no 8,8 do Pantoja, e 12,6, eu acho que era 12,7, né? Não sei, ou coisa do tipo. É, O do teórico GTO 12.9, puro, o MDA exato. 12.9. Olha a diferença que Mas deu aqui a 12.9 defesa. FT. 12.9 FT. Não, Pantoja, não é não. O Eu acho early que não é game, você tá não. falando? É, isso aqui é early game. Não, o early game Ó, é. Eu tô com ele aberto aqui. olha aí, O early game é aqui. 10 que a galera tribeta, mas deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu errei. 2024. Early game, Pantoja, 12,1 de early game. sala grátis, sala 2, early game. Não, o early game é 8.8 que a galera tribeta nesse spot. 50 Então, blinds do contra Field. 35. E esse aqui é o GTO. Sim, Ó, 8,8 que eu acabei, 8.8. Isso. eu acabei colocando 8,5 sem querer. Ah, mas Entendeu? tudo bem. 8.8, 8.5 dá, Early dá na game. mesma. Uhum. Exato. Sim, Aí aqui, mas é early game isso aqui. sim. Sim, eu tô Aí a falando de early game. diferença do call é E o pessoal às vezes esquece de 4,1%. pensar na proporção, né? De 8 para 12, né? O pessoal fala 4%. Não é, né? É Não, 50% a mais. Né? 50% é muita coisa. É muita coisa, essa É, proporção Muita é grande. coisa. Aí aqui tá 4,1% de call de defesa no que a gente adaptou, né? Que dropou esses 4%, 3,7% de chove. A teoria pura, que ela é mais agro, ela já defende 18,1% e chova 6,8%. Então, olha uhum. que a gente, às vezes, como o Abacate falou, às vezes a gente acha que, né, desceu pouco, né, só 4% e tal, não sei o quê, não vai ter tanta mudança na estratégia de defesa. Mudou Ah, beleza, tudo. vou diminuir mais tight, mas não tanto. Olha só o quanto que é mais tight. E, de novo, gente, olha os EVs dessas mãos aqui. São Nível zero. totalmente relativos. Isso Uhum. aqui é relativo para mim. Depende da situação, você defender ou não essa mão. Pode Sim, defendê-la pura ou foldá-la pura, tanto faz, sabe? Relativo. Depende da sim, situação. E esses EVs aqui também não são tão bons. Então, tipo, é um range, ó, 8-8 já tá diferente. É um range muito mais tight do que esse aqui, da teoria pura, sabe? sim. Simplesmente porque através da análise da população, a gente chegou a números mais fidedignos do que a galera tribeta uma situação igual a essa, no early game, Uhum. onde as stacks não vão estar necessariamente even, né? Elas vão estar Muito muito bom. mais provavelmente ou um cobrindo o outro, ou o outro cobrindo. Ou o Button cobre o Big Blind, ou o Big Blind cobre o Button, e aqui com uma distância, que é importante também ter uma distância razoável, significativa. Então a gente Muito já viu uma legal. transformação gigante nesse range. Muito legal. E muita gente que consome só a teoria vai acabar cometendo erros absurdos, sabe? Por acreditar que um cenário é exatamente igual, acontece de forma exatamente igual ao que ele estudou na prática. É, eu acho que a galera que veio aqui pro Poker com Falinha hoje não faz isso, né? Mas sim, é verdade. Muita gente comete esse erro. Se você é irmão do livrinho, amigo do livrinho, que segue o livrinho, arrisca ali, falando exatamente o que o GTO Wizard faria, o que o Solver faria ali na spot, cuidado, ó. Deu ruim aí, ó, pro GTO Wizard. Ele vai perder um caminhão de dinheiro com várias mãos que ele deveria pagar ali contra uma tribet do Big Blind, porque, afinal de contas, o Big Blind está tribetando um range bem mais tight, e digo mais, o tight que está aí não é o tight que a galera vai tribetar, né? O tight que a galera vai tribetar vai ter menos proporção da parte de bottom, ou seja, o range real de Exato. defesa contra overall vai ser bem mais seguro do que esse que está mostrando na tela, tá? Consequentemente, o range de forbet também vai ser alterado, né? Porque tá chovendo um monte de rei valete suited ali, de rei dama suited, de ice dama off, de 10-10, de 9-9, por quê? Porque ele considera, perdão, principalmente o rei valete, rei dama, 10 e rei dama valete, por quê? Porque ele considera o range
bom o suficiente para chover essas mãos, né? Só que no outro cenário, o range vai ser bem melhor do que esse, né? Vai ser de fato 8.8, que é o que de fato a Field tribetou, porém não com essa seleção de combos, né? Ele vai selecionar bem menos combos do lixo, né? Da parte trash, né? Do tribet. Vai ser 8.8 mais value e heavy, né? Mais topo, mais broad e heavy, mais linear, né? Vai ter mãos melhores para montar esse 8.8 que é Field tribet. Mas, né? Mais um adendo importante, na mentoria a gente não vai pegar esses dados genéricos, né? A gente vai pegar os dados de, pô, esse grupo de reg tribeta quantos? O segundo grupo de reg tribeta quanto? Esse terceiro grupo de reg tribeta quanto? Esse grupo de fish tribeta quanto? Esse segundo grupo de fish tribeta quanto? E quais são as exceções de cada um dos grupos, né? Então, um ponto que a gente vai trabalhar legal na mentoria é o IDA, que é você entender quais são os indivíduos que você enfrenta e eles estão com discrepâncias muito grandes dentro daquelas áreas, né? E a gente vai saber todos do ABI de cada um, né? Então, isso é muito importante, você saber, pô, esse cara tá tribetando muito a menos, esse cara tá tribetando muito a mais. Como que a gente vai reagir especialmente contra eles, tá? E, de novo, esse assunto já está batido na aula 1, então assista a aula 1, pelo amor de Deus, é free roll para vocês, né? Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Tem alguém no Manda. chat que não assistiu a aula 1, que não sabe do que a gente está falando A galera aqui? tá tímida, acho que a galera tá assistindo o Gaules, a galera Quer tá pegar assistindo o o- Major, acho que a Oi, galera quer pegar não tá aí para assistir depois, eu acho que a galera tá aí para assistir depois, a galera tá comentando pouco hoje, o que Pode você ser, acha? né? Hoje tem Brasil lá no Counter-Strike, né? Você tem razão, tem um ponto. Quer Tem pegar, 100 mil Pantoja? cabeças no Gaules lá Diego agora, Silva na Twitch. falou, eu não assisti onde tem. Exclamação aula Antes. 1. Tudo junto. Quer Aula pegar? 1 em algoritmo. Vou digitar pra você, Diego. Pegar a tela, Exclamação- você diz, Vitor? Aham. Aí, ó, clica nesse link que você vai ter acesso à aula 1, uma aula inteiramente gratuita. Bom, esse mesmo formato que a gente fez aqui, com interação com vocês, foi uma aula ao vivo. E terão mais, tá? Terão mais aulas. Ó, galera, Esse formato. aqui nós Aí temos tira o o canal zoom. do YouTube. Deixa eu Tira o mandar zoom. o link do canal do YouTube para vocês. Tem o fator também que hoje é Zoom, domingo, né? tirar. Não, hoje não é domingo, hoje é sábado. Dia sábado, moço. Eu tô viajando, cara. Ó, Tô achando que hoje é domingo. a gente fez um canal no YouTube onde a gente vai upar essas aulas, deixar organizado em playlist. Por exemplo, essa aula 1 foi uma live na Twitch que a gente fez explicando vários aspectos interessantes do jogo, né? Que eu tô falando toda hora aí do IDA e etc e tal. Eu separei alguns grupos de regs e tal, assistam lá, aula massa. Só que ela tá grande, porque teve também a apresentação do curso, a apresentação de como é que vai ser a mentoria, teve um bate-papo e tudo mais. Então deu 2 horas de VOD. Eu já pedi para uma galera editar essa aula para mim e tirar só o creme do creme. E aí eu vou ter uma aula 1 creme do creme, que só fala do conteúdo, não fala nada da mentoria. E aí você vai ter acesso a essa aula 1 creme do creme para assistir ela bem mais curta, direto ao ponto, tá? Então essa aula também vai estar disponível no YouTube. Mas se você não quiser esperar, você já pode assistir essa aula ali na parada, beleza? Foi o que o Léo perguntou, vai ter canal de cortes? Nesse mesmo canal que o Pantoja está mostrando aí, Vai a ter os gente cortes. vai fazer os cortes, pra galera ir direto nos pontos ali. Ó, o Pantoja colocou o link aí, eu vou preparar um comando pra esse link. Boa. Esse é o nosso canal Nosso do YouTube, canal. tá? E aqui, ó, para quem não pegou os detalhes da mentoria, eu explico em 15 minutos, né? Tudo que vai ter e não vai ter na mentoria. Então, se você tiver na dúvida, porra, como é que vai ser essa mentoria? Que mentoria é esse que ele tá falando? Pô, assiste esse vídeo de 15 minutos aqui no nosso canal, né? Detalhes da mentoria. Tem uma exclamação já, detalhes da mentoria. E aí você Exclamação consegue saber detalhes. exatamente. Detalhes? Beleza. Exclamação detalhes. E aí você consegue saber. Você vai direto para esse link aqui desse vídeo para você ver como que a mentoria funciona por dentro. Beleza? Tem tudo aí nesses Vitória. 15 minutos. Tem a estrutura, a metodologia, o conteúdo, as vagas Preço. disponíveis, o preço, como free rolar a sua vaga, tá? Porque terão três vagas gratuitas. E lá explica Isso. direitinho qual é o critério para cada gratuidade. E como que você vai monetizar esse investimento. Lá também explica o quanto você precisa monetizar, que é um número assim absurdo. Eu diria que é um número safadão, né? Para Porque breakivar o curso, né? Pra é breakivar aquele o curso, 1%, é um número safadão. Quem pegou a referência Eu pegou. acho que não tem como, né? Safadão 1.
É safadão. É aquele 1%. É um número safadão. É bem isso mesmo. A ideia é que com 1% de ROI, o lema da mentoria é esse: com 1% de ROI, se você melhorar 1% do seu ROI, você vai pagar essa mentoria. É. E justamente eu quero fazer com que as pessoas se sintam muito tranquilas, porque a minha ideia é que com a aula gratuita, esse 1% já aconteça, sabe? Então, vai ter uma série de aulas gratuitas. Tem um comando de agenda aí também, não tem, Vitória? Exclamação agenda. Exclamação agenda. Nesse exclamação agenda, você cai nesse negócio aqui, né, que apresenta os próximos encontros, né? Então, segunda-feira, às 19 horas, eu vou fazer um webinar para as pessoas que preencheram o formulário e tudo mais, de interesse na mentoria e etc e tal. E aqui teve a aula de hoje, né? E aí, depois, a gente vai colocar já quando vai ser o próximo encontro e a hora do próximo encontro, tá? Então, o tema também da próxima live. Então, pô, e esse comando está disponível 24 horas por dia aqui na Twitch. Então, se você voltar aqui na Twitch com a gente, digitar exclamação agenda, você vai ter acesso a esse link, ou salva esse link nos seus favoritos, e depois você vai ver quando que é a próxima aula grátis. Mas, provavelmente, segunda-feira, teremos mais uma aula grátis para vocês aqui na Twitch, beleza? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a gente vai fazer aulas grátis todos os dias para vocês na semana que vem, para vocês aprenderem bastante coisa legal do poker com MDA por momento do jogo ou por tipo de ou por field, né? Então eu quero trazer um contexto em cima disso que eu vou trazer para a mentoria, né? Seja de grupos de jogadores, seja de momentos específicos do jogo, seja de tudo junto, né? Levando em consideração tudo, né? Então fica de olho que vocês vão ver muita informação da hora aí. Vitória, chegou a rodar alguma coisa do Cobrindo? Tô rodando o DFT. Tá rodando FT. Beleza, beleza. Quase acabando o DFT. Ó, novo comando bom. no ar aí, ó. Exclamação YouTube Lab. YouTube Lab, da hora. O DFT que a gente vai apresentar pra galera é o Agenda mesmo 50 contra 35? Isso. Tá, beleza. Tudo trocado, né? Os stacks trocados. O Big cobrindo. O Big Olá, cobrindo. Tá bom. Gutão! E olha o Gutão Alwin na área, nosso gorila acadêmico. Nosso gorila, Doutor Gutão. Doutor Gutão. Galera, ó, eu vou mostrar aqui para vocês esses números, enquanto o Vitória não mostra o resultado. Aqui está a corrente Note aberto, tá? E essa database que está aqui é a database de Early Game, tá? Então, aqui a gente tem... É uma database de Early Game porque ela é separada de forma diferente, tá? Não está separada por nível, pelo tamanho do Big Blind. Ela está separada por field beaten, né? Então, de 0% da field morta até 10% da field morta, tá? Então, isso é early game true mesmo. Pode até ter mãos aqui de blinds bem mais avançadas, sabe? Ó, blind 1000, sabe? Mas esse torneio especificamente, a blind 1000... Opa, você não tá na tela, né? Tava achando que tava na tela. Sei lá. Aqui, blind 1000, tá vendo? Uhum. Esse torneio aqui, mesmo sendo 1000, é um early game, porque ele tá separado por field beaten, tá? E aí, nesse espectro aqui de early game... eu tenho esses números para mostrar para vocês aqui, que a gente estudou e está apresentando hoje. Então, a gente tem early game, quanto que o Big Blind tribeta o botão overall, em early game, 9,1% das vezes, tá? Overall. Aí aqui eu vou pegar o Big Blind safe contra um botão safe, ou seja, Big Blind com 30 tá infinito contra botão com 30 tá infinito, né? Então, o botão com 30 tá infinito abriu 47% das vezes e o Big Blind com 30 tá infinito tribetou 10,4% das vezes, tá? E aqui agora é o que o Vitória rodou, mostrou para vocês, né? O botão abrindo com 25 a 49 Big Blinds e o Big Blind tribetando com 50 mais, né? Quanto que ele tribetou? Ele tribetou 8,8 contra uma abertura de 44. Aqui é o Big Blind tribetando com mais de 30 contra uma abertura de botão de 15 a 25. 15 a 25 abriu 33 e tomou 3,5 de tribet. Aqui é uma abertura de 50 mais contra uma tribet de 30 a 49. Então esse cara aqui que está tribetando está sendo coberto pelo cara que está abrindo. Ele tribetou 9,9.
E aqui é uma abertura de 35 mais, também cobrindo um cara que está tribetando shallow, né? Uma tribet que poderia ser rei steel, né? Em alguns cenários, que o range splita com rei steel uma frequência maior, né? Então 20 a 34 contra 35 mais abrindo, né? 7% de tribet. Isso aqui nos early games. Esse print vale um monte de dinheiro, né? Então fiquem à vontade, tirem print aí e coletem essa informação de early game. Óbvio que esse print de early game não vale tanto quanto o print de FT, porque todo mundo sabe estudar early game, né? Basta colocar lá o nível de Big Blind e acabou. Você vai conseguir estudar early game loucamente. Por mais que você não vai ter essa precisão bem bonitinha de separar por field beaten, que só dá para fazer isso com software, com desenvolvedor, com programador, não dá para fazer isso naturalmente com a Hand History de qualquer jeito, né? Não dá para fazer. Precisa de ter um programador para ajudar a fazer isso. Agora, mas é possível de estudar, né? Todo mundo pode colocar até a blind 200, até a blind 150, até a blind 100. Vai perder um monte de mão? Vai perder um monte de mão. Mas vai conseguir estudar anyway, né? Vai conseguir estudar o early game e acabou. Agora, o print que vem a seguir, ele vale um caminhão de dinheiro. Atenção, Porque para, o print- o print de milhões. O Não print sei de se eu quero milhões, o print de mostrar. milhões. Alô, eu Não, vou vou colocar o meu mostrar. QR Code aqui pra vocês mandarem Pix. Esse print, ó, só esse print aqui já vai subir o seu 1% de ROI se você souber usar, tá bom? Esse print vale muito mesmo. Porque esse print aqui, e aproveita e levem outros dados de lambuja, né? O dado que eu quero mostrar para vocês são o Big Blind Tribet versus o LP. Mas vazou aqui o Rei Steel, vazou o Big Blind Rei Steel, vazou o Squeeze, vazou outros dados. Tá vazando dinheiro, Não era né, para nessa vazar? foto. Não era para vazar, mas vazou, né? O agora aqui é só FT, só mesa final, tá? Mesa final contra mesa final. É só mesa final na database inteira aqui, que tá aqui para a aula de hoje. Só tem mesas finais, tá? Aqui, e só Vanilla, tá? Bem importante lembrar disso. Nesses estudos que eu mostrei hoje para vocês, tem 0 mãos de torneio KO. Todas as mãos importadas na database são mãos de torneios Vanilla, tá? Na mentoria vai ter situações de KO, situações de Vanilla, mas nunca essas databases juntas, porque elas geram respostas completamente diferentes, tá? A mentoria vai ter um mini curso ainda, uma minissérie de KO com dados de MDA, rodado pelo campeão de nocaute Rock Balboa dos feltros do pôquer. Léo Oliveira. Muito bom. Ó, e esse print aqui, galera, para vocês terem uma noção do que tem de informação valiosa aqui, é o seguinte, ó. Big Blind, Tribet versus a Position. Isso aqui, quanto que o botão abre em FT com... aqui, ele tá 15 blinds ou mais, tá? Quanto que o botão tem 15 blinds ou mais aqui. E o Big Blind tribetou aqui com 17 ou mais, tá? Aí, esse daqui agora é o Big Blind com 50 ou mais contra uma abertura de 25 a 50, 25 a 49, tá? Então, ele abre 37 aqui também e ele tribeta 13 pulsa, né? 12.9. Aqui é o Big Blind com 30 a mais, tribetando um cara com 15 a 25. Então, 15 a 25 abriu 25 em FT e ele tomou um tribet de 4.9%. Então, esses 25 que abriu, tomou 4.9% de tribet. Esses 44 que abriu aqui, com 30 ou mais Big Blinds, tomou um tribet de 30 ou mais blinds, 8,7% das vezes, em mesas finais. Aqui, o Big Blind agora está sendo coberto pelo cara que abriu, né? Então, aqui ele cobria, aqui ele está sendo coberto. Perceba a diferença. Olha, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Então, aqui, ó, aqui ele tem 50 mais abrindo. E ele tem 30 a 49 tribetando. Tribet não é win, exato. Tribet não é win. Aqui era 12.9. Aqui é 5.9. Presta atenção. Pra galera efetivo. Efetivo é perigoso você ficar pensando no efetivo. Pense muito em quem cobre quem, né? Não pense no efetivo. Tô 35 blinds efetiva. Beleza. Tô 40 blinds efetiva. Beleza. Mas quem tava cobrindo quem? O cara que distribuiu tava com quantos? Se o cara que distribuiu tava com 80, 70... não interessa, que é 50 efetivo, 35 efetivo, 40 efetivo. Tem que pensar que ele vai ter um range maior para distributar, né? Agora, se é 40 efetivos, mas você tinha 80 e o cara 40, é outro range completamente que tribeta, tá? Então, aqui é um belo de um exemplo disso, tá? Aqui tá 30 a 49, o cara que tribetou, e aqui o cara que abriu 50 a mais.
o range de tribet aqui caiu para 5,9 nas mesas finais, tá? E esse número aqui surpreendentemente alto, tá? Vou até mostrar o cálculo aqui para Diversas vocês, que tá sizes aqui, ó. essa tribet, Pantes. Diversas sizes. Ela só não tem 2x, tá? Eu coloquei 2,5x no mínimo, até 40% do stack efetivo, tá? Ah. Então tem todas as sizes, não tem uma size específica. A size mais usada em FT foi de 3,5. 3,5x, depois 4x, tá? Aí depois as outras sizes, mas as sizes mais relevantes, mais de 60% das vezes, as sizes mais usadas foram nessa região de 3,5 e 4x, tá? Sendo 60 dos 60% 3,5x em FT e 40% dos 60% 4x em FT, tá? Aí depois as outras sizes, muito poucas outras sizes. Vou mostrar aqui para vocês, tá? É bem fácil de mostrar. Aqui, ó. Começa aqui, né? 2,5 a 3,2, eles tribetaram 2, no total de 8,7. Aí aqui, 3,2 a 4,1, que pega dois sizes aqui, né? Que pegam dois sizes. Pega o 3,5 e pega o 4x, né? Tribetaram 5,8. Aí 4,1 a 4,9 tribetaram 0,9, dos 8,7, né? Ou seja, 12% das vezes, né? E aqui 5x mais tribetaram 0,3, né? Ou seja, 0,5% das vezes, né? Alguma coisa assim, 0,4% das vezes. E Ao batendo todo, o olho porque aqui, o total é esse. batendo o olho aqui, tô preferindo o quê? Do 2,5 a 3,2? O quê? Preferido o quê? O que você quer bater o olho? Não Ver tem resposta nenhuma qual aqui. que tá o EV melhor ali. Não, tem? aqui não esquece isso. Aqui não tem EV, aqui não tem FCR. Aqui é Tá. na visão de quem tribetou, tá? A única informação que tu tem aqui é que teria, para tu saber os EVs, as outras coisas, tu teria que estar dentro da perspectiva de quem está tomando essa tribet, não de quem está dando a tribet, tá? Então aqui é a perspectiva de quem deu a tribet. Então, batendo o olho, não tem resposta nenhuma, né? Tem que pegar isso aqui e jogar, e pegar as outras informações, complementar e jogar no solver, tá? Mas aqui, por exemplo, em FT, essa tribet média, né, que naturalmente foi aqui entre 3,5 e 4x, sendo predominantemente 3,5, né? 60% dos 60%, ela teve 71% de efetividade, né? A tribet overall, né? Passou 71% das vezes. Se isso aqui é muito ou é pouco, é X, depende do spot. Às vezes 71 vai ser muito, às vezes 71 vai ser pouco, depende da table draw, depende do stack do cara e tal. Só que ela foi a showdown 9% das vezes, essa tribet, tá? Então, é legal de ver esses dados, mas por ver mesmo, né? Não vai te entregar tanta resposta assim. Você pegar esses dados e tratar posteriormente. Mas o que vale muito agora são esses dados aqui, né? Eu tenho um de exemplo quanto aqui. que a Field tribeta em FT, né? E quanto que a Field abre do botão em FT nessas condições aqui que estão na tela, tá? Isso é um dado bem valioso. Tira esse print, guarda para ti e roda ele depois no futuro para você tirar outras conclusões valiosas. Eu tenho um exemplo aqui de stacks distintas, mesma coisa, 35 e 50, se você quiser que eu compartilhe. Compartilha, eu já até parei para você engatar. É porque eu sou tiozão. Aqui, ó. Engata aí Achei. na rabeta do mestre. Engata na rabeta do mestre. Ela já foi rodada, eu tô só sofisticando aqui. Nosso mandando um pouco mais. Bigman do poker. Vocês lembram do mundo de Que Bigman? isso, hoje eu tô dardinho. Ó, FT, esse aqui o Abacate tava jogando, Hot de novo, mesmo torneio Hot 44. Button aqui tem 35 blinds, USB tem 30, Big Blind tinha 50. O range da teoria recomendado de mini raise aqui Isso early game, FT. FT do Hot beleza. 44. 39%, esse é o range, como é construído. Quando a gente abre, a teoria pura, lembrando. Quando a gente abre o Big Blind, ele tem que dar, na teoria pura, 12,6%. Isso é intrigante, porque qual era o número, Pantoja, que você... E a Field faz 12,9. Né? 12,9. Exato. Então, aqui a gente tem frequências semelhantes nesse spot, entre Field, né, tendência da Field, e a teoria. Só que isso não significa que o o botão range é o abriu mesmo. na teoria aí? Aqui é 39, eu acho que ali é Legal. 37 é o 37. Field. Uhum. Mas não quer dizer que o range esteja construído de forma Claro. igual, né? Seja tão Sim, bom sim. quanto. Então, ficar atento a isso.
mas as frequências estão próximas. Estão bem próximos. Quando a teoria tribeta 12.6, o Button, ele joga de 9,7% de call, ao Asas lá que eu sempre chamo a atenção, jogando de call versus range polarizado. Qual que é o total de fold, Vitória? Só para eu comparar aqui com a teoria, com a coisa da 23,1. 23,1 de um total de, para eu poder fazer a proporção certinha? De um total de todo o range, não? Sim, é 23 de 39, né? É, de 39%. Esse 39,2. 23,1 de 39,2. 39,2. 58% de fold. Tá, a Field está Ó, foldando pronto. bem mais, né? Então já toma Mais essa, ou menos. mais um Tá, valor para vocês, tá? esse aqui é o. Ó, esse aqui é a teoria, a gente vai ver o field agora. É, deve estar foldando. É, esse a gente não fez. Não fez. Não, eu sei, a gente não fez isso. Eu tô só dando um Não plus fez. para a galera que tá aqui até agora. Tô dando uma informação É. a mais. Por exemplo, eu calculei aqui Sim. com o Vitória agora, a teoria tá foldando 58% nesse 58%. spot, tá? Que seria errado, 58,9. só na FT que é correto. Exato. E na prática, a Field tá foldando 67 nesse spot, que era para ele foldar 59, tá? É, Então, só para você natural, entender né? que tem um pouquinho. Sim, mas é Ó, legal, Léo galera Silva- saber. Léo Silva Natural falou- no sentido que eu falo, assim, eles têm que defender, apesar de tudo, apesar daqui 18 blinds, 12 blinds, eles têm que defender umas mãos bem border aqui, sabe? E eu não acho que eles conseguem. E olha que eles estão abrindo ligeiramente menos, né? E mesmo Léo assim eles Silva não falou conseguem ali, ó. defender. Passa o mouse na barra de baixo que fala a porcentagem de fold. A barra branca, verde e rosa. Ali, ó. Isso. 59,1% 59. do range do Guto. E uma boa Isso, tarde obrigado, aí para o amigo. Bremp que chegou aí. Salve, Oi, Bremp. Olha o Bremp, olha o Bremp. E aqui a gente tem o field jogando, né? 37,6, esse eu deixei cravadinho, de frequência, de open. Um pouquinho Legal. menor do que a teoria. A Tribet, eu elevei ela para 12,9, então a gente já vê que em questão de frequência, o field abre menos do Button, e mesmo assim o field se tribeta mais um pouquinho, né? Isso acontece às vezes, em cenários assim de claro e CM, onde se dissemina que o CL tem que pressionar todo mundo, independente do que aconteça. Mas não é tão evidente nesse caso, mas em outros pode ser. E daí, olha a diferençazinha pequena, sabe? Vai rolar aquele efeito de novo, sabe? Ah, O efeito do call. Ele já não quer dar call. Ele quer Sim. predominantemente forbetar chove. orbitar. Uhum. É aquele mesmo que o Pantoja. A gente abriu, né? Falando daquele. Como que você chamou, Abacate? Golden Chest. Golden Chest. E de Isso. novo a gente vê ele aqui se repetindo. Exato. Olha, aqui a Legal. gente tem 9,7, 6,4, né? Aqui Então a gente tem É um insight 7,6 menos contra-intuitivo, né, call que essa aula tá e vai trazendo mais pra gente. para forbet as mãos, né? Sim. E aqui vai mais Legal. para forbet, eu acredito que é pelo não nivelamento das duas stacks, deve ter algo a ver com isso. E daí isso faz até mesmo com que o Big Blind tribete mais. E olha que o ajuste foi o mínimo do mínimo do mínimo na frequência Foi de o ridículo, tribet. 0,3, né? Zero E vírgula porra lembrando nenhuma. que o Button está abrindo um range mais forte. Bem mais Não é forte. não é absurdo, exato, não é É. absurdo. É. Não parece um absurdo quando você conta pro seu amigo de bar, fala, ô, tava vendo um spot, doideira, tava embriagado. Isso só Tava vendo um ressalta spot ainda no mais Sorro. Não o é bem peso uma do conversa de ICM, bar, né? Vitória. Sinto te informar, isso é uma conversa de nerds, tá? No Desculpa, bar. as eu pessoas achei- não eu achei que conversam. todo Você mundo tá era igual a mim. frequentando aí, né? Eu achei que todo Os mundo bares era que eu igual a mim. frequento, nunca vi esse tipo de papo, É, mas. Tá indo no beco eu te diagonal, entendo, né? Pra ter Vitória. esse papo aí. Isso eu acho que é, tipo, é uma conversa de luderia, tá ligado? Você tá ali Uhum. jogando um board game com teus amigos, a gente pode falar isso. Mas no bar, geralmente, não vai ter esse tipo de papo. Não, o Léo Silva Beleza? perguntou que bar que o Vitória vai, né? O bar que eu vou chama Pile. Paio, entendeu? É Entendeu? certo. Certo. Mas isso aqui, mano, é um desvio milimétrico do field, gerando uma situação abismal, né? E agora até tem um pouco mais no sentido de que a gente não pode continuar do Big Blind tribetando a mesma quantidade, sequer nem um pouco a mais, se ele está abrindo menos, né? Então ele também está sendo punido por isso, nessa proporção. Lembrando, de novo, a proporção de tribet do Big Blind aqui, ela não está mudando.
mais valor, menos valor, ele está só Não apareceu? Da outra vez aumentando. apareceu o Dama Dama e o Ás e Dama. E aí não apareceu? Vamos comparar. Tem o Vala Aqui Vala e o é, Ás é e porque Dama. foi bem milimétrico, né? Vai ficar bem parecido, sabe? É, aí não mexeu. Aí não mexeu. É, Calma. ficou Isso bem só ressalta milimétrico, ainda assim. mais a importância da gente estar ajustado e atualizado com as situações de alto ICM, né? Situação Isso de é FT. um absurdo, gente. Isso aí é um ouro Então, inestimável. é mais um plus aí que você vai ter também na mentoria. Uma minissérie de ICM com Cara, Rafael Vitória. isso é muito ouro mesmo, cara. Isso é muito valioso. Você entender que, porra, o range que abriu diminuiu. O range que tribetou aumentou um pouquinho de nada. E mesmo assim o range de defesa diminui drasticamente. Blá! Range de call diminui drasticamente. Isso é muito contraintuitivo. Muito contraintuitivo. É muito difícil das pessoas entenderem Muito isso. positivo. A gente É muito tancou um difícil. pouquinho, a gente Que olhou porra para é isso essa? aí, É, que refez, porra é tancou um essa? Por pouquinho, quê? pensamos e aí a gente chegou no caminho ali, através da Sim. teoria, para justificar isso. E que faz sentido, né? E o Eu Mas é tenho Pantoja muito certeza what the que, também. fuck, olha isso. tenho É certeza muito que what the fuck. ajustando isso, a gente vai mudar muito a nossa maneira de enxergar Eu esse nunca vi dinheiro, ninguém falar sabe? sobre isso, por isso eu nunca me preocupei tanto, sabe? Não É, ele, sabia que ele, tinha. traz, ele traz conceitos heurísticos fundamentais para você tomar decisões futuras no jogo, assim, sabe? Tipo, em Uhum, situações de alto ICM, quando você tá jogando stacks closes, assim, tipo, uhum, é muito interessante entender isso, assim, para você uhum. adaptar o teu linha de raciocínio, o teu mental frame, assim, tá É ligado? sobre o Tipo, o processo de lugar, tomada isso. de decisão, né? Você Exato. vai, você Se a pessoa vai entender esse sofisticar ele. conceito, Uhum, exatamente, Vitória, exatamente. Você vai sofisticar o seu processo de tomar decisões se você entender esse conceito. E não é difícil de entender, ele é só contraintuitivo, né? Porra, é uhum. por isso. Você baixou o seu range de 40 e tantos por cento para 37 e você tomou um pouquinho mais de tribet e mesmo assim você tem que diminuir o range de defesa. Que porra é essa? Por quê? Aí se você entende esse porquê, né? Você consegue adaptar o teu jogo em situações de alto ICM em diversos cenários. Bolha também, vai acabar acontecendo isso em bolhas que tem tickets Bolha vai ser elevados. pior. Bolha vai ser pior do É, ITM, né? A bolha, é muito Mir louco Bubble ali isso. vai ser Bolha de pior. TM, bolha de satélite, então, tipo, esses eventos são muito importantes, né? Tipo, vai ser bizarro o que vai acontecer em situações Se eu não de me alto engano, eu CM foldei com um satélite. 10-10 na bolha desse torneio, viu? Em Blind War. Ó, Porque nice, eu olhei nice. ali e falei, putz, cara, vai me custar caro. Eram 4 blinds, mas era, sei lá, 25% do meu stack. Vai me custar caro isso aqui, não vale a pena, o ITM vale mais. E na mão Legal seguinte vim demais. com um Rei Rei, e aí, né, aquele prêmio pelo Belo Fold, foi Aí, ó. compensado. Tá Estouramos vendo? a O bolha. jogo, quando você comete um erro, você cai, né? Quando você acerta foldando, você recebe rei, azar na próxima mão. Sempre assim. Deu certo todas as vezes, né? Não, Todas as mentira. vezes, todas as vezes. Não, não deu. Não deu, Mas, não. ó, galera, legal. Eu acho que, pô, fazer uma live mais curta mesmo, a gente precisa ficar 1.000 horas. Já é um conteúdo que, pô, vai dar bastante corte, vai dar bastante informação legal lá na aula especial do YouTube. Quem não conseguiu assistir hoje porque tá assistindo lá o Gaules lá no Major, pô, beleza, depois assiste. Valeu pela presença. Eu tenho certeza que muita galera vai assistir depois e eu quero discutir mais essa aula com vocês. Galera, e fiquem atentos que em breve a gente vai decidir o tópico da aula 2, da aula 3, perdão, exclamação agenda, né? Venham, Agenda voltem Lab. aqui outras vezes. Oi? Como é que é? Não é Agenda agenda? Lab. Agenda Lab. Agenda Lab. E acessem a agenda para saberem o próximo tempo. Tá, o que vocês acham aí, Abacate, de tickets? Será que tickets é um assunto legal? Eu Será que é um pensei assunto. nisso. Eu pensei É? agora, quando a gente teve esse site aqui desse Auto ICM, da importância da gente se defender de uma maneira mais coerente, pensando no quanto isso custa, me veio o lance do insight dos tickets. De quanto custa Eu Legal. meu acho legal, trabalho, eu gosto da sabe? ideia. Eu gosto da ideia, eu me sinto confortável. Legal. E, Vitor, tem umas informações novas sobre ticket para você expandir seus Não, horizontes. essa aí eu vou consumir, essa aí eu vou consumir. Sim, você vai gostar pra caramba. Tem. Vou sentar-me no seu colo. Ô, louco! Ô, Não, louco! você Lá vai, você ele! vai sentar no ombro do gigante. Ô, Exato, é isso louco! mesmo que eu queria falar, Bacate. Obrigado, me corri... eu não lembrava, eu não lembrava a analogia, a Vai parábola. sentar no ombro do Ô, louco! gigante. Ué! Foi mais forte que Ai, você, ai. né? Você viu o seu mão aí, né, Vitor? Falou, ah, vai no colo mesmo.
O ombro tá longe. Como é que é? O Vitória com esse ar de parisiense, como é que é? Boêmio Abacaxi? parisiense. Boêmio Parece? parisiense, sentando no meu colo, ô louco, lá ele, É ué, sábado, né, gente? É ô dia de folga, louco. dia de live, dia de folga. Sábado vira Vitória, Vitória? Sábado é dia de, né, ficar tranquilo em Ó, o casa, insistente sonhando. digitou os comandos aí, o insistente, se você tá chegando agora, a gente já tá no final aqui da live, presta atenção, tem o exclamação aula 1, pra você ver a aula 1, essa aqui é a aula 2, e tem o exclamação detalhes, pra você entender, é um vídeo de 15 minutos, exclamação detalhes, onde você entende toda a abrangência da mentoria e todos os benefícios que ela pode trazer pro seu jogo. Pantoro, posso testar o abacate pra gente finalizar? Pode, teste, por que não? Abacate, Aí. sua vez de brilhar. Resumo, dê 5 tópicos, ou acho que 5 é muito, 4 que foram fundamentais nessa aula de hoje. O abacate 5 é bom melhores. nisso, hein? 4 Se prepara. tópicos 4, fundamentais. mas pode ser 5 se você conseguir. Eu fui para 4 porque talvez... Tá. A relevância do AutoCM, né? Quer discorrer um pouquinho? Quer discorrer? Pode discorrer também. Mas Não, é bom, mas ver. frases curtas. Eu vou Frases curtas, beleza, frases curtas, frases Não, curtas. não, então discorre. Não vou Eu achei que você queria discorrer, frases não vou curtas. discorrer. Mete não vou louco, mete discorrer, louco, seja você. Porque se eu discorrer, o cara vai vir aqui no finalzinho, vai pegar o resumo, eu quero que esse pessoal assista a aula. Então, Nossa, Boa. esse abacate é você vai ver. muito liso, velho. Boa, Nossa, que boa, cara boa, liso, escapou. mano. Pois O cara é. é liso, igual sabão, assim, ó. O cara é bom de desviar de trap. A relevância do AutoCM, como ampliar ou pensar a construção do seu range, construção de fundamental, né? Padrões populacionais em mesas finais e early game. Esses são 3, falta mais 2 aí. Não, mas Se é que vira early nos textos. game entendeu? É muito bom esse abacatinho. É muito bom. Não, Você aí. nunca vai vencer, Vitória, do abacatinho. O abacatinho tem resposta pra tudo. Não, criatividade é um... O Léo Silva é um- falou que eu não discorri, eu escorri. Não discorreu, ele escorreu. É isso aí, o Muito abacate obrigado mandou bem. pelo Isso aí é o poder follow, de síntese do Nefin. grande abacate. Netinho 3, muito obrigado pelo follow. Enfim. É o Netinho, pô, é o time do Net. Netinho. né? Não sei, velho. Ô, Pantes, você tem uma noção de quando vai ser a próxima aula gratuita? Segunda-feira. Segunda-feira? São da hora. Tá. Segunda-feira. Cara, essa semana que vem vai ser. Vou rushar o bombear, velho. Vai ser aula todo dia, sabe? Só que semana que vem, talvez eu não faça todas as aulas ao vivo na Twitch, tá? Mas que vai ter aula todo dia no YouTube, vai. Eu vou tentar fazer todos os dias na Twitch com vocês. Agenda Mas leve. se eu não conseguir fazer todo dia no YouTube, na Twitch, eu vou, pelo menos no YouTube vai entrar uma grátis, tá? Mas semana que vem, do dia 25, 26, 27, 28 e 29, vai ser o rush do bombear. A gente vai ter que colocar um monte de conteúdo da hora pro cara ver, porra, se com isso aqui já subiu, vai subir uns 2, 3, 4, 5% do meu ROI, imagina com o que vai vir na mentoria, tá ligado? Eu quero passar essa mensagem. Porque lá, se você assistir os detalhes da mentoria, você vai ver que se subir só 1% do seu ROI, você consegue pagar a mentoria, free rolar a mentoria. Em todos os ABIs. Esse foi o cálculo, né? Tem que subir 1%, 1 e pouco por cento, você já vai pagar essa mentoria. Então, com o conteúdo gratuito, eu já quero te deixar tranquilo que vai valer. Imagina com pago, saca? Então, essa é a filosofia. Então, tem que fazer muitas aulas grátis para a galera curtir e, quem sabe, talvez, arrumar os melhores candidatos possíveis para a gente conseguir chamar para mentoria, porque vai ser com base em candidatos. A gente liberou aqui conceitos nunca antes vistos na história né? Dá para dizer, não, vistos não é foda, mas que não são... velho, esse negócio do ICM que a gente viu aqui é absurdo. Você com o seu MDA de FT é absurdo. São coisas absurdamente... Se alguém tem, tá muito fechado, muito trancado. Eu tenho um quarto tópico. Os MDAs que eu tenho, assim, cara... De FT, pô. Modéstia à parte. De FT dá para fazer, tá? De FT é fazível, né? O de FT, qualquer cara ali com um programadorzão ali bacana e mais um dinheirinho, não, mas consegue fazer. não tô falando do grupinho que tem. Tô falando, tipo, a maioria, tipo, o regular médio, o cara que tá ali. Mas eu vou te falar com com segurança agora, que eu vou te falar aqui agora. Mas MDA de semifinal, MDA de bolha de ITM, eu garanto para você que ninguém tem.
É Ninguém só tem. aqui Não, no mas eu Pantojas Lab. sim, só Ninguém na mentoria. Isso eu tenho certeza. É. O que eu tô falando é Esse na aula o de FT dá gratuita. para fazer, mas o de CMFT não dá para fazer. Não Na dá para aula fazer. gratuita, Dá para o fazer, mas o pessoal cara já tem que se tá. dedicar a vida para isso. Não é fácil, tá ligado? Eu tenho certeza que Exato. ninguém E o fez, Pantoja tá tem ligado? muitos umpa-lumpas, assim como o Willy Wonka, trabalhando pra ele nessa frente aí. Por isso que ele tem, Pantoja é um entendeu? mago nesse aspecto, né? Ele faz É. mágica e Eu as tenho o coisas quarto acontecem. tópico, já que vocês me desafiaram. O quarto tópico é: se você não tiver bem ancorado no arcabouço teórico, a sua intuição pode e provavelmente vai te enganar e te... Ô, louco, Ah, esse não, ele ganhou abacate tudo. Ele é. ganhou tudo depois Esse dessa. Ele abacate, ganhou esse tudo. abacate. Ele E fala escorregou três. bonito. Ele escorregou três, mas na quarta ele destruiu, Eu E sabe? a, e a tô- Tipo, palavra sai que sai linda da sai boca do lindo, ele menino, enche a né? boca, né? Ele enche a Tem Ele que boca. elaborar, Nossa, tem o que cara é bom, o elaborar. cara De é bom. supetão eu fico assustado, mas deixa eu elaborar um pouquinho, vai. O cara é bom, o cara é bom. Mas é Caraca, isso, mano. minha turma. Que Vamos isso, nessa? Vamos nessa? vamos Vamos nessa, senão a deixar a gente fica galera com aqui, gostinho senão a de gente quero vira aqui mais e a o gente bar pegar um do Vitória resultado de novo. legal pra turma? É Raid, né? Fazer um raidzinho? Vamos fazer um raidzinho? Vamos, fala aí pra quem que vai. Ah, pro Bremp, o Bremp tá grindando, vamos O mandar pro Bremp Bremp, tá ó. lá? Tá, vamos mandar pra galera pro Bremp. O Bremp é um, Legal. Gente, um excelente obrigado, hein, jogador. gente. Pesquisa ele no Sharkscope aí. O bicho é genial. O moleque joga baratinho e só ganha, ganha e ganha, ganha e ganha. 60k up, Vamos hein? lá, vamos dar um alô pro nosso querido Bremp. Valeu, gente. Valeu, Agradecido. turma. Vamos lá pro Bramp. Tamo junto. Vamos chegar lá no Bremp e já dar aquele exclamação Pantojas Lab, viu? Vamos lá. Exato, boa ideia, boa ideia. Vamos meter esse spamzão lá. Vários Pantojas Labs spamados no chat. Né? Quero saber que Bora então, temos valeu, força. até a próxima. Um abraço. Valeu. Até a próxima.